Oi, pessoal, eu sou Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, e estou aqui no canal Senhor Criminologia, recebendo convidados ilustres, muito profissionais, muito técnicos, para a gente compartilhar um tema do momento aqui, que é o cybercrime corporativo e vazamento de dados. E vão participar desse evento aqui, hoje, a professora Cláudia Bonatti Carvalho, que é advogada no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, uma das grandes autoridades nacionais na advocacia sobre o tema compliance criminal e também fundadora da Criminal Compliance Business School, Criminal Compliance, né? A professora Marília Cairuz Baracat e o senhor doutor Domingos Montanaro. Então, quero também frisar que esse evento aqui só está podendo ser realizado porque é uma parceria da Criminal Compliance Business School com o canal Senhor Criminologia. Esperamos que essa parceria seja muito duradoura. Então, sem maiores delongas, já convido a mesa para se apresentar e passo a palavra para a nossa presidente dos trabalhos, que é a doutora Cláudia Bonatti. Doutora Cláudia, a palavra é da senhora. Boa noite, professor Lélia, professora Marília, professor Montanaro, que todo mundo é professor também, e eu agradeço muito a presença de todos, e agradeço a parceria que o professor Lélio Calhau fez com a Criminal Compliance Business School. A Criminal Compliance Business School é uma escola EAD sobre riscos criminais, e o objetivo que a gente tem hoje aqui é falar do risco criminal cibernético, né? Que é um dos riscos piores para uma empresa, para qualquer tamanho de empresa. E hoje eu quis trazer, junto com o professor Lélio, pessoas que eu considero que vão tratar de pontos muito importantes em aspectos diferentes em relação a vazamento de dados. No caso, eu sou da parte do criminal, né? Eu sou advogada criminal corporativa, eu trabalho com cybercrime. A professora Marília, ela trata da parte de LGPD. Ela, para quem não conhece, a professora Marília, ela é doutoranda em Direito pela FRJ, ela é DPO da rede de Shopping Centers Ivanhoé, e também trabalhou em escritório de advocacia na área de proteção de dados. O professor Domingos Montanaro, ele é especialista em cibersegurança, professor de diversos cursos. Ele tem um curso dele, que também é um curso maravilhoso, Aventura Academy. Posso dizer que muito do que eu sei, eu aprendi com ele, né? Porque ele tem cursos muito bons na área justamente de implantação de LGPD, para o pessoal que é de time de segurança, que também quer entender de seguro cibernético, né? Então, é uma área específica, né, de cibersegurança. E para a gente entender de cybercrime, você tem que entender um pouco de tudo isso, principalmente o cybercrime corporativo, que é uma realidade que não está muito próxima, às vezes, do pessoal que estuda cybercrime, fazendo um curso, às vezes, mais genérico de direito digital, então não trabalha diretamente com empresas. A própria delegacia, eu vou falar mais para frente, se atrapalha um pouquinho, às vezes, se não tem um policial preparado, né, para investigar esse tipo de coisa. E o vazamento de dados cybercrime, para introduzir o tema, né, ele é totalmente ligado, porque se você tem uma situação de vulnerabilidade nas empresas, em dados pessoais, no tratamento desses dados, havendo esse vazamento, justamente você está abrindo a porta para os cybercriminosos atuarem no seu sistema. Isso é uma realidade agora para qualquer porte de negócio, é uma preocupação que existe no board das empresas agora, é uma preocupação que já chegou no Fórum Mundial Econômico. Os riscos já estão cibernéticos, são riscos para desenvolvimento das economias, das nações. Então, cibersegurança não é só uma questão de Estado, é uma questão de negócio, é uma questão jurídica também, que nós que somos da área do direito ainda estamos nos adaptando com conceitos de cibersegurança, que o professor Montanaro entende bem, a professora Marília no dia a dia, aquela questão de como a empresa pode fazer, o que é importante pensar. Então, queria começar a nosso bate-papo aqui com a professora Marília, falando sobre o tema da privacidade e vazamento de dados corporativos. Professora Marília, muito obrigada. Fica à vontade para começar a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia, Montanaro, Lélio. Muito obrigada pelo convite. E acho que é um tema interdisciplinar, né? Eu não sou criminalista, sou advogada, mas não sou criminalista. Gosto de atuar na área corporativa. E como DPO, a gente nota,
né, que esse tema, tudo que envolve a LGPD, é transversal. Então, a gente tem que fazer um esforço, quem quer atuar na área, que está acompanhando a gente aqui no canal, tem que fazer esse esforço, né, de sair do juridiquês, né, ou da linguagem só de TI, né, e a gente tem que se entender, porque o assunto é complexo, né, é multifacetado, né, e se você não é advogado e você não é da TI, e você gostaria de ser DPO e atuar nessa área, é bem-vindo, né? Todo perfil é possível de ser encaixado para trabalhar nessa área de privacidade e proteção de dados. Às vezes a pessoa é formada em administração, em economia, em outra área, né, do conhecimento, e o importante é você se dedicar e saber que o assunto é complexo e multifacetado, né? Então, isso nos dá a compreensão, além da complexidade da matéria, que a gente nunca vai saber tudo. Então, quando a gente é DPO de uma empresa, ou a gente está prestando a consultoria numa empresa, eu sempre aconselho assim, é importante planejar, fazer um mini planejamento? É importante, mas eu acho que a coisa mais importante que a gente tem a fazer é a ação, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho de um programa de privacidade, em linhas muito gerais, mas que muitas vezes nas organizações a gente não vai ter aquele momento ideal, né? Que, não, agora eu tenho orçamento, tenho equipe, então vamos organizar um programa de privacidade, não é isso, Montanaro? Não é assim, né? A pandemia veio mostrar isso, né? Que mesmo às vezes a gente fazendo todo o planejamento, a coisa sai do nosso controle, tá? Então, eu vou começar aqui rapidamente lendo o artigo 50 da LGPD, que fala dessa governança em privacidade. A gente não vai ficar aqui lendo lei, não é esse o objetivo da nossa noite especial aqui de quarta-feira, friozinho gostoso aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é quase calamidade pública, né? Para quem é paulista, tá tranquilo. Nem tá ligando para nós. Exatamente. Nem parece que eu estou no Rio de Janeiro, mas é isso. A gente não vai ficar lendo a legislação aqui. Quem ainda não leu a lei seca, né, a LGPD, tem que ler, tá? É importante ter essa noção do todo. Então, aqui eu vou ler só um trechinho dela e depois eu trago aqui os meus comentários a respeito de um programa de privacidade. Vou tentar aqui, então, compartilhar a tela, ok? Tranquilo. Maririnha, só enquanto você compartilha a sua tela, eu queria registrar a presença do pessoal aqui da Cisor Advisor, daquele site de notícias de cibersegurança, que está aqui acompanhando a nossa transmissão, o Paulo Brito, que é o editor, né? Então, obrigada pela presença, pela audiência aqui, que só tem pessoal quente aqui para falar do assunto. Excelente. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estamos. Então, tá bom. Bom, aqui na segunda sessão da LGPD, nós temos, então, o tema das boas práticas e da governança, ok? Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, ações educativas, mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Então, o caput do artigo 50, para quem não sabe, para quem não é da área do direito, caput é essa aqui, ó, é o início, é a cabeça do artigo 50. Isso aqui que nós chamamos de caput no direito, tá bom? Então, esse caput do artigo 50, ele já nos dá a diretriz, né, de como deve ser, então, essa boa prática e essa governança da privacidade, né? No parágrafo 2º, né, a gente tem, então, essa recomendação, né, do poderá, então, a organização poderá implementar programa de governança
em privacidade. E aqui, então, a gente vai chegar em todos os incisos e alíneas desse artigo, que eu vou resumir, né, assim, de como eu vejo isso nesse quebra-cabeça, né, de um programa de privacidade, sendo que eu me baseei nesses 5 pilares nos 10 pilares que a LEC traz como sendo pilares de um programa de compliance. Eu vou interromper aqui a apresentação, porque eu quero comentar uma questão com vocês. Só um minutinho aqui, que tem criança brincando aqui do lado. Só um minutinho, por favor. Desculpa, gente. Desculpa. Tava aqui criança brincando. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu fiz as certificações da ICSIM para CDPO, são 3 provas. Ali o Montanaro deve saber disso muito melhor do que eu. Ali tem toda uma metodologia da criação de um programa de privacidade, bem detalhado, né, Montanaro? Bem minucioso, com muitas etapas, fases, ações. Aqui eu estou trazendo uma impressão minha, uma percepção minha do momento das organizações. Então, eu não me afino muito bem com um programa de privacidade tão detalhado nesse momento, nas empresas aonde eu estou vendo aí, conversando com as pessoas, ou mesmo na Ancara, onde eu trabalho como DPO, né? Então, eu acho que é melhor você ter um programa de privacidade que você dê conta naquele momento, e daqui um ano, daqui um tempo, você vai recheando esse programa de privacidade, tá? Então, eu vou voltar aqui o compartilhamento para a gente continuar. E aqui, então, e também eu queria dizer que eu venho da área de compliance, é uma das áreas que eu atuava na minha vida antes de conhecer a proteção de dados e a privacidade, o que também facilita, de certa forma, a própria implantação de um programa, porque para quem conhece o compliance, é bem parecido. Quem trabalha com qualidade nas empresas pode perceber que também é parecido, né? Então, é muito interessante porque você começa a trabalhar com proteção de dados, mas a sua bagagem é totalmente possível de ser aproveitada nessa nossa área, né? Então, num programa de compliance, esses são os pilares, né? Não vou aqui ficar falando detalhadamente, né? Suporte da alta administração, avaliação de riscos, aqui as políticas, né, de um programa de compliance, controles internos, treinamento e comunicação, canal de denúncia, investigações internas, due diligence, auditoria e monitoramento, e o 10º pilar que foi inserido recentemente pela LEC, que é o pilar da diversidade e da inclusão, né? Então, disso aqui, né, peguei para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, eu traduzi isso, eu fundi esses 10 pilares nesses 5 pilares de como eu acho que é possível a gente fazer, então, um programa de privacidade, né, obedecendo, né, o que diz a LGPD, mas construindo isso de forma orgânica nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, lembrando que todos, né, estamos sujeitos à LGPD. Então, o primeiro pilar é o ambiente de gestão, é o comprometimento da alta administração, né, e com a criação de uma instância específica de proteção de dados. Então, eu classifico esse pilar, talvez, como algo que parece fácil, né, porque parece fácil você contratar um DPO, ou você ter ali um departamento de privacidade, mas, às vezes, é o pilar mais difícil de se conseguir, ainda mais no momento de pandemia, com crise econômica, crise política, por conta dessa sensibilização que tem que ser feita na empresa, né? Muitas vezes o empresário tá preocupado com outras questões e não consegue se dar conta de que esse tema também é prioridade, né?
Então, se você foi contratado como DPO, ou se você integra um time de privacidade, saiba que esse comprometimento da alta administração também é algo que você vai ter que trabalhar sempre, porque vários outros assuntos entram também na ordem do dia, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando na sensibilização, na comunicação e no treinamento, inclusive da alta administração. Que outra coisa que a gente aprende no compliance, que quando a gente quer passar algo para os colaboradores internos da empresa, a melhor forma de acontecer esse aprendizado é pelo exemplo, né? Os diretores da empresa, o CEO da empresa, apoiarem, né, e mostrarem com a sua conduta aquilo que eles estão dizendo, né? Então, se a gente está falando num programa de compliance, ou seja, combate à corrupção, e assim por diante, a alta administração tem que dar esse exemplo, né? Mesma coisa com a privacidade, com a proteção de dados. Eu não posso fazer uma política linda, escrever uma política de privacidade maravilhosa, dizendo que eu respeito os direitos dos titulares, que tem um canal de comunicação maravilhoso, se a alta administração não considera isso realmente como algo relevante, né? Tem que ser um valor dentro da organização. E nós temos esse papel dentro das organizações, esse papel multiplicador, né? De estar transmitindo e fomentando a prática em privacidade, tá? Bom, vocês podem me questionar a qualquer momento, tá? Em relação ao pilar número 2, né, eu considero que a análise periódica de riscos de privacidade é vital até para o próprio início, né, do seu diagnóstico, para você saber aonde você está, para você se situar dentro daquela empresa, é indispensável que você faça uma avaliação mínima dos riscos, né? Se a empresa que você trabalha tem área de riscos, facilita, né? Se ela não tem uma área dedicada a riscos, é você que vai ter que fazer isso, né? Então, você vai ter que identificar os riscos corporativos, se você conseguir. Caso não seja possível nesse momento, você tenta identificar, planilhar esses riscos à privacidade, né? Podem ser riscos legais, regulatórios, ligados à área de TI, riscos corporativos mesmo, né? Riscos ligados aí à falta de orçamento, né? A questões financeiras, a questões de pessoal. Então, você planilha todos os riscos que interferem aí na privacidade e na proteção de dados. E uma observação que eu gosto de fazer é que essa análise de risco inicial que a gente está fazendo aqui, ela pode sim servir de suporte para o relatório de impacto à proteção de dados, né? É aquele relatório que é novidade na LGPD, né? Ali tem um momento desse relatório que a gente faz análise de riscos ali a gente já vai fazer de uma forma mais detalhada, por tratamento de dados ou por um grupo de tratamento de dados, pode ser por produto, por um processo, né? Ali você já vai detalhar mais essa gestão de riscos à privacidade. Agora, essa fase inicial aqui do segundo pilar certamente ajuda quando você for começar a escrever esses relatórios de impacto. Esse relatório de impacto é o que aparece no GDPR como DPIA, tá? É mais ou menos a mesma coisa que a gente tá falando, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, Marília, pode prosseguir na tua explicação. Então, tá bom. O terceiro pilar, né, é aonde você vai realmente estruturar as políticas, os procedimentos internos, né? Você deve já tá estudando aí um plano de resposta a incidentes e remediação, né? Aconteceu o dano, aconteceu o incidente cibernético. O que eu faço? Eu criei um comitê aqui, tem uma norma interna prevendo a criação de um comitê. Quem aciona esse comitê, né? Quem vai dialogar com os titulares de dados, se necessário for, né? É o DPO ou vai ter um comitê de privacidade? Ou seja,
todas essas questões que envolvem a empresa, tanto na prevenção do incidente, como na própria resposta ao incidente, elas são pensadas aqui. A gente sabe que quando acontece o incidente, eu acho que o Montanaro sabe disso bem melhor do que eu, e a própria Claudinha também, né? Quando acontece o incidente, é o pior momento para você tentar organizar alguma coisa. Não há espaço para isso, não há tempo, não há nem condições emocionais, muitas vezes, né, para você tentar articular alguma coisa com lógica. Né? Oh, gente, é aquele cenário do seriado The Office, né? O cara abre a janela e grita, "It's happening, help!", né? Imagino que é isso que vocês veem em gente que está totalmente despreparada, né? Aí bota o Montanaro e a Marília para quebrar a cabeça e fazer milagre, né? Não, pois é, e é muito complicado você agir de forma, da melhor forma, se você não teve o mínimo de preparo para aquilo, né? Para aquele momento. É aquilo, a gente nunca quer passar por aquilo, né? Por um vazamento de dados, por exemplo. Mas a gente tem que trabalhar na prevenção como se aquilo fosse ser algo certo, né? Olha, um dia isso aqui vai acontecer, então como é que eu vou estruturar a empresa nesse sentido? Acho que depois vocês podem até comentar um pouquinho aí como que vocês estão vendo isso. Então, aqui, nesse terceiro pilar, a política de privacidade, né, que ela é mandatória, né, a gente tem que ter aí as regras, né, escritas, né, disponíveis aos titulares, à própria sociedade. Ela está feita, ela não está feita? Quem que vai fazer? Vai ter um benchmarking aqui com outras empresas? Como é que a gente vai dar conta dessa política? E a política de cookies? E outras políticas também, né, gente? Cada empresa tem uma forma de organizar aí essas regras internas, né? Mas é muito importante, conforme avança o seu programa de privacidade, você vai fazendo paulatinamente essas políticas, você vai organizando, né, vai documentando todo esse regramento interno, inclusive, pensando de novo no caso de vazamentos, né, de cybercrimes, tudo aquilo que você documenta, todo o esforço da organização, você também deve documentar, os treinamentos, né, as sensibilizações que você faz ali com os colaboradores, tudo isso, gente, serve de prova, né, para a NPD e para os tribunais aplicarem a LGPD. Então, uma empresa, né, Claudinha, que sofreu com um incidente, um vazamento, como que ela vai dar conta, como que ela vai comprovar tudo aquilo que foi feito, né, que ela agiu de boa fé, que ela se esforçou, que ela gastou em segurança da informação, que ela investiu no DPO, num time bom, ou seja, como que a gente documenta tudo isso até pensando numa comprovação, né? Acho que a gente... Exatamente. Pode surgir uma dúvida até a partir daí, até no aspecto criminal, puxando esse assunto, né? Até pode, se não houver essa documentação que a Marília está falando, tem juiz que pode desconfiar se por acaso tem algum interesse de alguém dentro da empresa que isso esteja acontecendo. A gente tem o Cybercrime Insider, né? Então, se não se toma conta direito dessa situação, não se faz tudo o que é possível, porque acontecer vazamento de dados, enfim, nenhuma empresa está com o sistema totalmente trancado, né, para proteger totalmente, senão a informação nem trafega, né? Mas tem que se mostrar todo esse esforço para até afastar uma responsabilidade penal em alguns casos, né? Com certeza. Então, fiquem com isso na cabeça, mentalizem isso e coloquem isso em prática, né? Todas as ações, né? O kickoff do projeto de implementação da LGPD, né? Gente, tira foto da reunião do kickoff online, documenta, data, quem participou, passa a lista de presença, ou seja, todas as ações, muitas vezes, às vezes a gente tem uma ideia, assim, de que
de que você vai ter um momento ideal, que você vai conseguir fazer aquele evento do jeito que você queria. E, gente, os eventos grandes, presenciais, tomara que volte tudo presencial, mas mesmo que isso não seja possível pela pandemia ou por outras razões, tem como a gente fazer os treinamentos, tem como a gente trabalhar a questão da comunicação interna de uma forma bastante satisfatória, né? Então, não dá para a gente querer aguardar aquele momento ideal ou aquele recurso financeiro ou aquela equipe maravilhosa. Não, eu vou fazer o kickoff do projeto do jeito que der, entendeu? O segundo vai ser melhor que o primeiro, né? Eu vejo assim, eu acho que às vezes é melhor a gente fazer, depois corrige, né? Sabe quem que não erra? Quem não faz. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui, né? Ah, Marília errou lá, e, né, eu mesmo falo, putz, eu não devia ter feito daquele jeito, eu devia ter feito do outro jeito. Mas eu só sei disso porque eu fiz, né? E a experiência me mostrou que tinha um outro caminho um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais eficiente e tal. Então é isso, gente. A gente não tem outro jeito de dar conta disso, de aprender. A gente tem que colocar a mão na massa. Bom, falando rapidamente para também dar tempo depois do debate, né? O quarto pilar eu vejo como um pilar importantíssimo, que é de comunicação e treinamento, né? Tem a questão da transparência, é um dos princípios da LGPD, né? E aqui temos que trabalhar o aspecto cultural e a conscientização. Eu vejo o aspecto cultural assim, a gente tem que considerar a cultura e o clima da organização para preparar esses treinamentos, né? Então, um treinamento, por exemplo, se eu usasse esse material aqui, de repente, numa fábrica, né, falando para profissionais chão de fábrica, talvez não fosse a melhor metodologia, né, para falar com eles. Talvez eu tivesse que fazer numa outra linguagem, muito possivelmente sem PowerPoint, né, ir lá um dia na fábrica, né, pegar lá um microfone e falar 10 minutos a respeito disso, que talvez funcionasse muito mais, né? Então, a gente tem que considerar qual é a empresa, qual é o momento da empresa, né, qual é o clima da organização e promover essa conscientização. Muitas vezes, alunos, né, das aulas que eu dou também perguntam, né, mas, Marília, essa conscientização tem aqui também, né? Porque se você precisa do comprometimento da alta administração, ali já rola uma conscientização, né? Já rola ali um convencimento. Exatamente, né? É que aqui a gente organiza isso até para ficar mais didático, né? Para facilitar a própria exposição. Mas a questão da conscientização perpassa não somente a empresa como um todo, mas todos esses pilares, né? O pilar número 5, eu chamei aqui de monitoramento, mas também aqui tem o canal, né? Que lá no Compliance é o canal de denúncias, aqui é um canal com os titulares, né? Então, a DPO, qual é o canal? É um e-mail? É um 0800? Como que você se relaciona com esses titulares de dados, né? Lembrando que a DPO deve, o nome, né, a forma de fazer contato, né, o acesso a essa DPO também tem que estar de forma bem transparente, de preferência na sua política de privacidade. Já vi também algumas empresas que colocam os contatos da DPO, além de constar na política, às vezes consta assim no rodapé do site, né? Ali no rodapé já tem direto, né, o contato da DPO, facilitando ainda mais toda a comunicação. E aqui também é um momento, né, do monitoramento, onde a gente vai tentar mensurar os resultados dessa primeira leva do programa, desse primeiro 1 ano, ou desse primeiro 6 meses de um programa de governança em privacidade. Muitas vezes, gente, no começo, muito parecido com o Compliance também, muitas vezes esse monitoramento, no início, ele é muito mais assim, tem, não tem? Tem a política ou não tem?
Tem a política de cookies ou não tem? Tem a DPO? Contratou a DPO? Contratou. Ou seja, fez o treinamento? Fez o treinamento, né? Conseguiu atingir quantos por cento dos colaboradores internos? Conseguiu atingir 50% dos colaboradores internos. Ok. Então, você vai ali dando aquele check, né? Ok. Num segundo momento, você já deve trabalhar mais a qualidade do seu treinamento, né? Você tem que revisitar suas políticas, né? Melhorar a escrita, a linguagem, ver aonde deu problema, né? Você tem que avaliar se todas as respostas aos titulares foi no prazo, se os relatórios de impacto foram feitos, se estão sendo feitos, ou seja, tem uma série de coisas que no primeiro momento você não consegue avaliar, que você só vai conseguir avaliar no seu segundo ciclo, né? Porque isso é interessante. Programa de privacidade, gente, até para quem é advogada, quem é da área do direito, programa de privacidade é diferente de política de privacidade. Eu já vi pessoas, assim, muito inteligentes, muito capacitadas, falando como se fosse mais ou menos a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? O programa é algo vivo, algo orgânico. O programa é um ciclo, né, que transita ali pela empresa, né? Então, o programa não é uma política, um programa não é um documento. Claro que você vai traduzir isso aqui, o seu setor de marketing, de comunicação vai fazer isso aqui, uma coisa super bonita, super acessível a todos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a política, ela faz parte, ou as políticas fazem parte do seu programa de privacidade, mas não são sinônimos, tá? Essa é a minha forma de encarar. Porque eu já vi até, assim, alguns tribunais que, quando eles estão regulamentando, né, a LGPD, estão implantando a LGPD, eles estão fazendo uma política até bacana, né? Você percebe ali o esforço do tribunal e etc., mas ele está imaginando, ele está falando em programa de privacidade, mas a hora que você lê, você vê que aquilo não é um programa, você vê que aquilo é uma política, né? Lembrando que uma política corporativa, seja ela de uma instituição pública ou privada, contém ali diretrizes, né, normas de conduta, como atuar em determinadas situações. É uma lei interna, uma política, né? E o programa de privacidade, ele é mais que isso, porque ele aborda tudo isso aqui que a gente já comentou aqui nesses pilares que eu estava comentando com vocês. Então, gente, por que eu gosto de falar disso? Porque é o jeito que, para mim, faz mais sentido, né, com esses 5 pilares, né, que eu concebi para um programa de privacidade. Ele não, como é que eu vou dizer, não está baseado em nenhuma metodologia, nem da Exim, nem do IAPP, isso é uma coisa minha, mas vocês podem usar à vontade, não tem problema nenhum. E também eu acho que é bacana, vale muito a pena a gente estudar, fazer os cursos, as certificações, eu sou super defensora disso, acho bem importante, mas é importante também a gente criar a nossa, e às vezes esse exemplo que eu trouxe hoje, não vai dar certo, de repente, na empresa onde eu trabalho, por uma questão cultural, vai ter que ser diferente, etc e tal, né? Então, quero dizer que a LGPD também traz muita possibilidade de inovação para a gente, de criação, né, de pensar coisas diferentes, pensar coisas fora da caixa. E isso que eu acho que é o bacana, né? É um desafio constante, é novidade, né? Então, a gente aprende mesmo batendo a cabeça, tá? Bom, obrigada pelo tempo, pelo convite, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Com certeza. Nosso bate-papo só está começando, Marília. Obrigada pela tua consideração. Eu até vou fazer um comentário aqui, puxando um gancho de umas coisas que você falou, né? Justamente que a gente, na Criminal Compliance, está tratando de um dos pilares, né? Que é justamente a governança, né? O Tone from the Top, né, a participação, né, dos tomadores de decisão sobre assuntos de LGPD também, né, que eles vão ter que tomar decisões sobre melhoramento do programa de compliance, justamente estar em compliance com a LGPD.
Então, essa governança, né, como se critica às vezes em direito penal, que delega, né, a execução e a responsabilidade do programa de compliance, como se ela não tivesse mais inserida nessa responsabilidade, a governança cibernética também tem que ser pauta desse board, né? Então, esses aspectos todos que a Marília comentou da privacidade e da proteção de dados, tem que haver um esforço, né, de entendimento, de investimento, e justamente para entender que, além de tudo, vazamentos de dados, ser atacado por cybercriminoso, porque justamente você não cumpriu as regras de privacidade, não respeitou a cibersegurança, isso vai afetar o seu negócio. Já está sendo negado por bancos americanos, para vocês terem uma ideia, empréstimos para empresas que estão sendo vítimas de ataques cibernéticos, onde houve uma certa negligência por parte da empresa. Então, assim, já vai começar a afetar as relações comerciais dela, não seria só em relação ao problema que vai se criar para o titular desse dado, né, para a pessoa que foi afetada por um cybercrime, de repente é um cartão de crédito, fizeram uma compra fraudulenta, né, desse cartão, então os bancos já estão se recusando, empresas atacadas, muitas vão à falência, principalmente se você for pequeno empresário, porque agora na pandemia houve um destaque, né, dessa questão do pequeno empresário, ser o braço de ataque dos cybercriminosos. Eles se aproveitaram justamente do home office, da falta de estrutura para poder fazer isso. Então, empresas grandes vão ser afetadas por um fornecedor pequeno. E outra coisa que eu tenho notado, gente, até na prática criminal, o pessoal das startups, né, tem essa coisa dos aportes financeiros, e aí tem o lance de botar na mídia, nossa, recebemos um aporte, né, para melhorar a nossa empresa, e acaba que a empresa recebe o aporte e depois é atacada por um cybercriminoso que justamente ele quer o dinheiro do aporte para ele, né? Sair na mídia volta e meia esse tipo de coisa, e parece que, não sei a opinião do professor Montanari, que vai falar agora diretamente dos problemas de cibersegurança, né? Se elas não se preparam pensando nisso, assim, bom, a gente vai divulgar que recebemos investimento, né, uma aceleradora botou uma grana aí e a gente provavelmente vai estar com o target nas costas. Então, vamos dar uma melhorada aqui, né, antes de anunciar isso, para ninguém pegar a gente com a calça curta. Mas parece que não se preocupam, né? Então, tocando nesse assunto, ele que é o cara que entende muito, ele tem uma carreira, principalmente na área bancária, né, o professor Montanaro, que ele já viu muita coisa, né? E imagino que se surpreenda ainda com coisas que aparecem. Então, eu passo a palavra para ele. E só antes dele começar, agradecer a presença dos meus alunos aqui, que estão da Criminal Compliance, Isabela Holanda, professora Valéria Scheck, professora de Direito Digital de São Paulo. Professor Montanaro, a palavra é sua. Professora Cláudia, muito obrigado. Professor Lélio, professora Marília, que aula, muito obrigado também. Pois é, eu já vou fazer um link, Cláudia, disso que você colocou sobre essas, não só as startups, mas empresas em geral, que ainda não têm a maturidade de ter sofrido um grande incidente cibernético, né? Então, eu sou perito em informática e já atuo em incidentes já há 20 anos. Então, já tratei centenas de incidentes na minha vida para os nossos clientes, né? Então, nós temos empresas de grande porte, várias empresas de médio porte, que nos contratam no momento de uma crise causada por um incidente cibernético. E aí a gente tem vários tipos de incidentes aí, vazamento de dados, está cada vez mais em voga, né? Esses incidentes de interrupção de operações, como a gente tem acompanhado, esses últimos que saíram na imprensa, e são públicos, principalmente por conta da comunicação do fato relevante ao mercado, né? Empresas de capital aberto e tal, então se fala muitíssimo disso recentemente. A gente está vivendo uma era onde se fala em falta de energia elétrica, falta de proteína nos supermercados, falta de combustível nas bombas causados por incidentes cibernéticos, né? Então, obviamente que esse tipo de impacto de interrupção de operações chama muito a atenção. E mesmo com tudo isso que está acontecendo, eu ainda vejo no meu dia a dia, e aí já puxando um ponto que a Marília muito bem trouxe, da participação, da alta gestão e etc., né? Eu ainda vejo, né, e uma coisa interessante do nosso trabalho, né, a minha empresa, como a gente, 99% dos nossos projetos são reativos, né, ou seja,
Sempre depois que o incidente acontece, sai a equipe correndo, vamos lá, sala de guerra, dia, noite, madrugada, 24/7. E aí a gente, diferentemente de outras empresas que estão acostumadas a trabalhar com cibersegurança, que são contratados pelo gestor de segurança da informação, né, o CISO da empresa, ou pela área de TI e tal, a gente normalmente é contratado pelo diretor, diretora do jurídico, muitas vezes pelo presidente, muitas vezes pela auditoria, muitas vezes por uma área de prevenção a perdas, enfim, mas é sempre num escalão onde a gente vê que o caso precisa ser tratado, né, com uma sensibilidade absurda, um comitê pequeno de gente tratando a crise sem dormir mesmo, na modalidade 24/7, comitê de crise, e aí sim a gente ajuda a empresa a fazer esses 3 primeiros trabalhos aí, que eu chamo, fazendo uma analogia com o incêndio, né? O trabalho do brigadista, como se fosse de um bombeiro, o trabalho do perito, principalmente para entender a extensão do dano e a causa raiz. Isso é muito diferente dos outros tipos de incidentes que a humanidade já está acostumada. Então, um incêndio, para a extensão do dano e causa raiz, não é tão difícil de descobrir. A queda de um avião, principalmente extensão do dano, rapidamente você sabe, mas hoje em dia a gente vive numa era que a exposição, vazamento, né, de registros de 100 mil clientes ou 100 milhões de clientes pode ser um fluxo de dados que você detecta numa perícia que foi enviado por um servidor para fora do país, enfim, em algum lugar lá do leste europeu, alguns gigas de dados ali, e simplesmente essa operação, que pode demorar simplesmente alguns segundos, alguns minutos, é a grande diferença do ponto de vista aí, de responder principalmente para uma autoridade, para um juiz de direito, para o diretor, a diretora jurídica da corporação, para o conselho. Nós o tempo todo também precisamos apresentar o resultado dos nossos trabalhos para o conselho da empresa, né? E essa questão da extensão do dano é uma variável que não é tão fácil de responder e depende muito do trabalho de perícia, que é exatamente isso que a gente se propõe a fazer, é uma das nossas maiores especialidades. E depois, veja, ainda depois do trabalho do perito, perceba, também fazendo uma alusão como se fosse um incêndio, se ali no trabalho da perícia o perito detecta ou verifica que tem alguém ali que veio a óbito porque, sei lá, teve perfuração de bala, sabe? Isso não conecta muito com um incêndio. Então, isso vai ser informado às autoridades e entra um terceiro profissional ali, que é o investigador, que o foco desse profissional é autoria, né, e responsabilização aí, enfim, procedimentos diversos, polícia judiciária e por aí vai. Então, veja, olha que coisa interessante, quando a gente faz o paralelo com o cybercrime, né, e as empresas estão sendo acometidas por isso o tempo todo, já é muito difícil, e volto a puxar um ponto aí da Marília, do gestor que tem essa responsabilidade de defender a empresa e muitas vezes ou não quer, ou foi meio que colocado nesse ponto, leia-se, por exemplo, o diretor de tecnologia da informação, infelizmente ainda é muito comum no Brasil, que o diretor de tecnologia ou a diretora de tecnologia da informação tenha essa responsabilidade de ser o escudo também da defesa, né? É natural que ele se preocupe com a disponibilidade dos sistemas, é natural que ele se preocupe com a integridade dos sistemas de informação, dos dados em si, mas já a questão da confidencialidade, né, é uma coisa que, enfim, se espera, eu vejo que muitos presidentes de empresas esperam que também o diretor, a diretora de TI esteja de olho nisso, mas depois que quando acontece a questão do vazamento de dados, fica um olhando para o outro do tipo, você não estava olhando para isso, sabe? E porque eu não vou de forma alguma dizer que isso é negligência, mas se deixa o tema na mão desse cargo, desse gestor, dessa gestora, e depois do incidente se olha com outros olhos, do tipo, tá, então a gente precisa ter um olhar mais próximo para essa questão da confidencialidade. E aí, seja com o envolvimento da alta gestão, e a gente vê isso em empresas que ou já passaram por incidentes cibernéticos muito grandes, ou empresas que já, de alguma forma,
estão sendo auditadas nesse sentido, estão passando por inspeções nesse sentido, estão tomando pressão do seu conselho, de grandes parceiros comerciais, e já começam a tratar essa questão do risco cibernético já em âmbito ou na pauta de quando o presidente vai apresentar essa questão para o conselho. Tal qual aconteceu com o Sarbanes-Oxley no começo dos anos 2000, sabe, que o presidente da empresa levava o CFO para falar com o conselho, e o conselho, lá no seu comitê de auditoria e risco, dizia para o CEO, olha, agora que você terminou a sua exposição, você pode sair aqui da sala, fica só o CFO, e perguntavam para o CFO, olha, agora que o CEO saiu da sala, e vocês apresentaram aqui todos os nossos indicadores financeiros e tal, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para a gente, né? A gente percebe hoje, 20 anos depois, pelo tema de risco cibernético, e isso é público, várias empresas, como de capital aberto, muito grandes, etc., tem no mesmo comitê de auditoria e risco, hoje deixam lá um determinado tempo para que o chefe de segurança da informação se reporte ao conselho sem a presença do presidente da empresa ali, olha, agora que o CEO não está mais aqui, tem alguma coisa que você queira dizer para a gente? Justamente porque percebem esse ângulo da disrupção. E aí, óbvio, né? É fácil falar de interrupção de operações em época de ransomware, quando tem essas gangues extremamente organizadas, muito poderosas e com muito recurso, muito avançadas, tá certo? Então é fácil falar da questão de interrupção de operações, a fábrica para, o laboratório para, enfim, tudo isso acontece. Mas não podemos esquecer, só para finalizar a minha fala e apimentar um pouco, jogar uma bomba aqui no meio desse debate, não podemos esquecer que a grande maioria desses ataques de ransomware, só o final do ataque é a tentativa de monetização através da paralisação dos computadores, através da criptografia dos dados e tal. É muito comum, já há alguns anos, que essas gangues que são super compartimentalizadas tenham uma equipe dentro da gangue que fique semanas ou meses antes da execução do ransomware, que normalmente é o outro braço da gangue que vai lá e executa o ransomware e tal, né, que efetivamente para a operação como resultado da execução do ransomware, mas semanas ou meses antes, assim, é muito comum. É praticamente uma regra para nós que trabalhamos com esse tipo de resposta a incidentes, investigação e perícia, que se faça o que se chama como exfiltração de dados, que nada mais é do que uma cópia em massa dos dados da empresa. E aí, obviamente, vai envolver, na grande maioria das vezes, dados pessoais, dados sensíveis, e dados que são copiados em massa para que esse grupo criminoso tente monetizar com eles. Seja através da tentativa de extorsão, né? Seja através da venda desses dados aí nos grandes mercados negros que, enfim, estão públicos por aí nas dark webs da vida. Então, assim, acho que é tudo isso um momento que nós nos encontramos, onde, só para finalizar, se não tivesse envolvimento da alta gestão, se não tiver também uma autoridade forte que mostre a importância disso, e eu vejo muita empresa, né? Falávamos até aqui alguns minutos antes de começar o evento, né, que a LGPD está sendo vista como bala de prata e etc. Eu particularmente gosto bastante do que a LGPD está causando. Eu vejo muitos colegas, chefes de segurança da informação, que tinham projetos engavetados, mas que não conseguiam promover isso perante a alta gestão da empresa, porque isso era sempre deixado para depois. Esse negócio de incidente cibernético nunca aconteceu com a gente, sabe, eu vou investir tanto dinheiro, eu prefiro correr o risco, deixa para o outro ano, vamos fazer, etc e tal. Mas aí, com a entrada da LGPD, muitos desses projetos foram reavivados, e o colega DPO encarregado tem trabalhado com o colega chefe de segurança da informação, né, e essa junção aí dessas duas vozes, a gente precisa sempre lembrar disso, né? É difícil o empresário que dá muito tempo para o gestor de segurança da informação. Esses dois mundos nunca foram CEO e segurança da informação. No Brasil, pelo menos, a gente nunca viu conversar tanto como tem conversado hoje em dia. E, no entanto,
né, a maioria dos encarregados de IPO são advogados, o presidente da empresa está acostumado a ouvir o seu advogado. Ele dá mais tempo para o seu advogado, não é verdade? Então, esse tempo na pauta do presidente, quando a gente vê a junção desses dois profissionais, eu tenho achado extremamente benéfico para o aumento da maturidade em risco cibernético dessas corporações. E era com isso que eu queria abrir aqui, tentar misturar alguns pontos que vocês colocaram. Também fico à disposição, fico honrado aqui com o convite. Muito obrigado. Obrigada, professor Montanari, também fazendo comentário em cima aí da sua fala, destacando essa praga ransomware, né, como a gente estava comentando, né, a gente tenta de todas as formas, né, no aspecto da privacidade, como a Marília falou, né, fazendo todos os esforços, né, do programa, né, e de políticas de privacidade, que ela fez muito bem de pontuar essa diferença, e também dos esforços que você falou na questão da empresa poder ter uma comunicação que deixe as coisas melhores, né, para se trabalhar, que proteja mais o sistema. É a questão também que no aspecto legislativo penal a gente às vezes tem assim, uma esperança que alguma coisa vai melhorar, mas, enfim, são mudanças tímidas, né? Por exemplo, falando de novo do ransomware, a gente teve uma lei agora que saiu, a Lei 14.155, que saiu agora em 2021, né, em maio, que ela aumentou, né, penas, né, para crimes de golpes praticados, né, de forma eletrônica, vítimas idosas também pela vulnerabilidade, mas assim, a lei deixou de fora a questão do ransomware, né, porque o ransomware não é simplesmente um golpe digital, não é uma coisa que a gente fala em direito penal, um engodo, né, um jeito que a pessoa tem para te enganar, na verdade é uma ameaça, né, uma ameaça eletrônica, mas ela é. Então, em direito penal, a gente equipara o ransomware à extorsão. O crime de extorsão pode ser de qualquer forma, inclusive digital, porque é uma promessa de causar o mal e derrubar o sistema de uma empresa, né, pública ou privada, não deixa de ser causar o mal, como aconteceu na Alemanha, né, parece que um ransomware derrubou o sistema de um hospital, não era direcionado exatamente para esse hospital, mas os equipamentos para atender essa pessoa que chegou em estado grave falharam, e a pessoa morreu, né? Então, não é só uma questão financeira, né? A gente teve uma lei nova agora que deixou essa situação da extorsão digital, né? Que é um tipo penal diferente do golpe, do estelionato eletrônico, que é evidentemente mais grave, né? Ficou de fora. Então, o legislador, não sei, achar que a questão corporativa pudesse ser menos importante, mas eu acho que hoje o corporativo e o estatal estão andando um do lado do outro. Se você ataca uma empresa nesse nível, né, um hospital, digamos que mesmo que seja privado, você está atacando o sistema de saúde, você ataca uma empresa de energia elétrica, é o setor essencial, a segurança dos aeroportos, enfim, aí a gente já fala de ciberterrorismo, né? Então, a gente precisa de esforços de todos os lados, né, para poder coibir esse tipo de coisa. E na parte legislativa, né, houve essa falha e, para mim, virou a festa também do ransomware nesse sentido, né? Aí, vou trazer o nosso promotor, que está tímido aqui, o doutor Lélio. Cadê o professor Lélio para falar aqui da criminalidade na visão do Ministério Público? Sinalzinho aqui está fraco, mas eu estou acompanhando tudo aqui da sala de gravação. Olha, só quero registrar o seguinte, o povo está amando o evento. Ah, que bom. Também aqui com esses convidados VIP maravilhosos. Excelente. Que bom. Se tiver pergunta aí do pessoal, a gente pode responder. Acho que tem uma aí para o Montanaro. Maravilha. Valéria, doutora Valéria, eu que sou fã do seu trabalho, obrigado aí pela pergunta. Com certeza o ransomware que encripta os dados é a avassaladora maioria. Existem alguns ransomwares que, adicionalmente a isso, talvez tentam causar alguns outros vetores aí, né? Então, a gente vai falar de deleção de dados, mas ransomware, por padrão, é exatamente a criptografia dos arquivos com uma chave que apenas o detentor lá dessa chave, que é o membro que faz a parte cyber, ou os membros que fazem a parte cyber da gangue, né, vai ter lá no poder dele, né? Então, você, em tese, né, ele deixa só alguns arquivos disponíveis, né, você consegue mandar um arquivo de teste, né, para ele mostrar que ele consegue abrir um arquivo daquele sistema para você, e aí você pode selecionar 2, 3 arquivos e tal, e de modo que você
se convença que ele tem a chave, que ele consegue implementar essa chave num novo software, né? Manda esse software para você, caso você pague por aquela extorsão, né? Se você pagar o resgate aí com, normalmente, criptoativos, né? O Bitcoin tem sido, por muito tempo, a moeda escolhida por eles, né? Mas cada vez mais estão utilizando moedas mais difíceis, criptoativos, criptomoedas que são mais difíceis de fazer o rastreamento, tal como as que já nascem para isso, como, por exemplo, o Monero, né? Esse é um exemplo bastante atual aí, né? E aí esses mais comuns, só para finalizar, eu queria bem pontuar isso, porque eu vejo no meu dia a dia, atendendo a muitas empresas, essa falsa percepção de, sabe, o que nos atingiu foi um ransomware. Cuidado com isso, gente. Acho que eu vou aproveitar essa pergunta da doutora Valéria, super competente doutora Valéria, estou sempre acompanhando as suas atuações por aí, mas muitas empresas acham que, foi um ransomware que nos atingiu, sabe? Como se alguém tivesse clicado em algum lugarzinho, baixou lá o ransomware para a máquina, o ransomware espalhou, tivemos esse problema, destrava aqui os arquivos, ou indisponibiliza os sistemas, formata lá os computadores, restaura os arquivos do backup e vida que segue. Cuidado, gente. Na grande maioria dos casos, hoje a gente está falando de gangues, vou repetir, extremamente bem organizadas, que já têm presença e estão se movimentando lateralmente, né? A gente usa muito esse jargão, quer dizer, pessoas efetivamente do outro lado, utilizando uma série de softwares, não só o tal do ransomware. Ransomware é só o finalzinho. A gente está falando de 10, 20, 30 softwares diferentes muitas vezes. E outras portas de acesso remoto à rede que não necessariamente são software, então cuidado, não é só varrer por software malicioso e tal. A gente está falando de senhas que são alteradas, a gente está falando de canais de acesso remoto, até software de administração legítima que a TI pode usar, tipo TeamViewer, sabe, essas coisas. Até isso é utilizado, de modo a manter a presença e se movimentar lateralmente, sair fuçando dentro da rede durante semanas ou meses. A criptografia dos arquivos causada pelo ransomware é só o final do negócio. Então, muita atenção com relação a isso. Já estou cansado de ver muitas empresas que, assumindo que apenas o que os atingiu era um ransomware, simplesmente limparam ali alguns servidores, voltaram os arquivos do backup e retomaram as operações, mas adivinha, né? É claro que os bandidos continuaram ali conectados via os seus canais de acesso remoto, né? A gente chama isso de backdoor, né? Então, seus acessos escusos, e eles continuam fazendo, deitando e rolando, e tá cheio de empresa por aí que passa pelo problema do ransomware várias e várias vezes. Patina, infelizmente, com esse tema. Então, isso daí é importante também trazer aí a baila aí, como dizem os doutores. Obrigado. Com certeza. Só complementando, eu acho que no dia de ontem, né, nós vimos aí nos sites a notícia de que um laboratório da área da saúde, acho que é o Grupo Fleury, passou por um problema que eu entendo que é esse exemplo que você acabou de dar, né, Montanaro? E aí, do ponto de vista da privacidade, eu fiquei pensando, quando eu li a notícia, a quantidade de dados sensíveis, né? Que tem os dados pessoais e tem os dados pessoais sensíveis, de acordo com o LGPD. Dado de saúde, né? É dado sensível, né? Então, vamos imaginar aqui populações como o dos idosos, das crianças e dos adolescentes, ou seja, são grupos de pessoas que nós temos o dever de proteger ainda mais quando a gente armazena esse tipo de dado na nossa empresa ou no nosso laboratório. Imaginem esses dados, o que está acontecendo nesse exato momento com esses dados, né? Ou seja, a gravidade, entendo eu, né, que o impacto do dano é ainda maior, né? Com certeza. E nesse caso, que já é público, né? Eu não estou atuando nesse caso, eu sei não, nem eu, o que está. Nem eu. Eu sei o que está comentar. publicado aí. Eu sei o que está na imprensa, né? Não, também. E tem vários sites especializados que estão dizendo que é mesmo ransomware que atingiu, inclusive, a JBS, né? Também
são casos públicos, né? E vamos lá, né? Esse grupo, que é o Revol, que está está vitimizando essas grandes empresas, é um grupo extremamente profissional. Eles já estão sendo procurados por vários órgãos de aplicação de lei internacional, enfim. É um tipo de atacante, e eu vou dar uma opinião técnica sem falar do caso do Fleury especificamente. É um tipo de adversário que a empresa precisa efetivamente assumir o pior, e nós fazemos isso quando trabalhamos profissionalmente com resposta a incidentes, num incidente desse tipo. A gente assume o pior. Então, a gente assume que se copiaram terabytes e terabytes de dados, sabe? A gente peca pelo excesso nesse sentido. E aí a gente começa a buscar evidências digitais que comprovem o contrário. E aí a gente vai tranquilizando o board, vai tranquilizando o comitê de crise do tipo, olha, isso daqui que eu achei demonstra que não foram copiados tantos terabytes. Isso daqui demonstra que essa regra aqui da área de segurança bloqueou essa tentativa de cópia de dados e tal, não sei o quê. Mas eu assumiria, sim, o pior, e o tipo de dados realmente é bastante crítico, né? Então, gente, está falando sobre isso que o Montanaro estava comentando, né? Essa questão dessas atuações internacionais. A gente tem uma pergunta que eu vou fazer 2 subperguntas, uma para cada um. A minha aluna aqui está perguntando: gostaria de saber se a legislação nacional será suficiente para coibir esses ataques ou se será necessária uma legislação supranacional, especialmente no quesito territorialidade. Essa pergunta eu achei importante porque eu, como advogada, enfrento uns problemas de tratar de casos, né, de cybercrime em delegacia, né? Então, a gente ouve umas coisas assim, mas vai ser difícil, que o cara usa aquele e-mail que é registrado na Suécia, e aí não tem cooperação internacional, então a gente nunca vai achar esses caras. Então, assim, é triste, né, escutar isso, porque não sei até que ponto é um deixa disso, ou se é uma realidade, né? Então, eu acho que é uma realidade. Agora, posso começar a responder nessa daí? Pode, até porque eu quero saber se tem algum obstáculo na LGPD para isso, e perguntar para o professor Montanaro se essa dificuldade é tão grande assim, né? A regra da questão da territorialidade na LGPD é se o tratamento de dados aconteceu em território nacional, independente do titular ser brasileiro, né, ter a cidadania brasileira, esse tratamento tem que ser de acordo com a LGPD, tá? Agora, eu gostei também da pergunta, que eu esqueci o nome da Isabela, que fez essa pergunta, por conta do GDPR, né? Eu acho que algumas facilidades, Isabela, são fáceis de serem constatadas porque o GDPR é uma norma supranacional. E você disse muito bem, supranacional e não internacional, né? Porque a União Europeia, ela difere de um outro organismo internacional. A natureza jurídica da norma da União Europeia, desse regulamento europeu, não é de norma do direito internacional, tá? Ela é uma norma supranacional, né? Ou seja, ela produz efeitos imediatamente em todos os países membros. Para a gente entender o que é isso, é o seguinte: imaginem que o Mercosul, né, que a gente passou do momento da cooperação internacional e estamos vivendo no momento da integração, que é o que aconteceu na União Europeia, e aí uma legislação do Mercosul valeria para os países membros de forma imediata, né? Ou seja, em termos de processo criminal, né, de investigação criminal, facilita, né? Porque aí você tem cooperação policial, você tem cooperação nas investigações, ou seja, facilita. Agora, tem aí, mesma coisa que a gente até falou no início de hoje, tem a questão cultural, né? Muito possivelmente o Brasil, Argentina, Uruguai, o Paraguai, enfim, não sei como é que está o status da Venezuela no Mercosul, não me recordo agora. Enfim, esses países, né, eu acho que ainda a gente não está preparado para uma legislação dessa natureza, né? A gente ainda não consegue conceber a ideia de ter um parlamento do Mercosul com poderes de fato, né? Com poderes de fato e de direito, né? Para pensar essas normas supranacionais.
o que a gente percebe, né, que com a questão da globalização, do incremento, né, de todos os tipos de troca de dados, comércio e tudo mais, sim, é necessário termos legislações mais eficazes nesse mundo globalizado. E eu acho que a lei federal aqui, né, nossa, né, a LGPD, no caso, acaba esbarrando, né, nos seus próprios limites, né? A lei federal brasileira, ela foi concebida para atuar dessa forma. Não que não seja possível ter as cooperações internacionais, mas normalmente tem a cooperação internacional quando já tem um processo judicial, quando já tem algo a ser investigado, normalmente, né? Eu não sou especialista no tema, mas dificilmente a gente observa preventivamente e proativamente a gente conseguir pensar em termos de cooperação internacional. E quando a gente fala cooperação internacional, sempre tem agenda interna e agenda externa, né? Nesse momento, a agenda interna brasileira é pandemia, é vacina, né? É a questão da economia, né? Como é que a gente melhora a nossa situação. Então, assim, é muito difícil você imaginar que um governo, qualquer governo que seja, vai ter, né? Vai priorizar uma agenda externa nesse momento. É muito complicado, né? É necessário, mas eu acho muito complicado. Com certeza, é porque a gente tem que estar vivo primeiro, vacinado, para poder discutir qualquer assunto, né? Que situação. Então, professora... só complementando, essa questão cultural também é interessante observar que a diretiva, gente, é outro tipo legislativo. O regulamento é norma, a diretiva é norma, as duas são da União Europeia. Só que o regulamento europeu, ele se aplica automaticamente aos Estados-membros. A diretiva não. Mas observem, desde 1995, essa diretiva estava em vigor. Ou seja, esse caldo, né, da privacidade e da proteção de dados precisou ser engrossado na União Europeia, né? Não foi de cara tendo um regulamento. Não, teve uma diretiva. A diretiva precisa de uma norma interna do Estado-membro para ser transposta, né? Então, observem que é um caminho que eu acho que vai numa crescente, mas não é do dia para a noite. Só isso. Com certeza. Aí também já passando a ramificação da pergunta do professor Montanaro, esse aspecto, né, da dificuldade legislativa de cooperação internacional que o pessoal alega, vai dizer, o criminoso está lá fora, o servidor está lá fora, não tem como achar nada. Isso tudo é exagero ou não é? Isso é que a gente quer entender, até para quem está assistindo a gente. Claro, claro. Não, certamente a utilização de infraestruturas, seja de TI, seja de pagamentos, tudo isso fora do país, certamente dificulta muito qualquer investigação. Isso é condição sine qua non, existe uma verdade absoluta aí, ok. Agora, isso quer dizer que impossibilita uma investigação e todo o trabalho de persecução, etc.? É claro que não, é claro que não. Eu não sou advogado, então vou me limitar aqui à minha ignorância e aprender com vocês no sentido do que tem a ver com a lei, mas eu tenho, ao longo da minha carreira, 2 décadas, como perito, eu sempre estou trabalhando com a polícia, né? Porque aquilo que a gente faz dentro da empresa, muitos jurídicos decidem levar ao conhecimento da autoridade policial, tá certo? E aí, a gente, enquanto, né, profissional, ou seja, quem escreve um laudo pericial, que faz um relatório, que escreve um parecer técnico, muitas vezes nós temos que ir até a autoridade policial, não só protocolar, mostrar o documento, como explicar isso, tá certo? Eu conheço muitas pessoas em, sei lá, em diversos órgãos estaduais, federais, de polícia, conheço muitos e muitos guerreiros, assim, pessoas bem intencionadas, que querem fazer acontecer e etc., mas que estão numa estrutura, gente, precária, para dizer o mínimo. Então, o que eu quero dizer com isso? Veja, eu nunca achei, de novo, mesmo sendo ignorante na questão do direito, da lei em si, né, nunca achei que faltasse lei, mas sim falta a execução disso, né? Então, e aí eu lembro, né, teve um ministro do STF
que diz que no Brasil só 2% dos homicídios são investigados, dos homicídios. E eu costumo dizer isso para os meus clientes. Quando a gente tem algum caso onde, tipo, e aí, Montanaro, depois de tudo que vocês encontraram, a gente levou lá na polícia, etc e tal, e aí, doutora Cláudia tem bastante experiência também em delegacia de polícia e tal, será que agora a polícia vai lá, vai pegar eles? Pô, muitas vezes a gente já descobriu o insider, quem é, quem não é, tá tudo, porque as evidências estão lá, percebe? Pois é. E a gente leva lá, e agora, Montanaro, você acha que semana que vem a pessoa tá presa e tal? Veja, Quem me dera do cliente. E isso quando é o colaborador da empresa, percebe? Tipo, é o colaborador, tá tudo lá, bonitinho, tá, sabe, preto no branco, no laudo pericial preservado, com ata notarial, as conversas demonstram tudo aquilo, etc. Enfim, tudo, follow the money, tá tudo bonitinho, leva ao conhecimento da autoridade policial, aí é claro, né, a polícia que tem essa responsabilidade, essa atribuição, né? Então a gente sai de cena e a gente não sabe o que está acontecendo, obviamente o inquérito é sigiloso e lá se toca lá, né? E a gente vê que passam os meses, passam os anos e nada acontece. Então veja, se só 2% dos homicídios são sequer investigados, o que eu digo para os meus clientes é imagine cybercrime, percebe? Então eu não acho que falta lei, aqui no auge da minha ignorância, eu não acho que falta lei, eu não acho que falta tratado, eu não acho que falta nada, porque na prática o que eu vejo, uma coisa simples, uma coisa muito simples. Nós peritos identificamos que existe uma infraestrutura num país X, qualquer um, na Ilha de Malta, por exemplo. Em que pese que pode faltar legislação, tratado e etc., e vamos deixar isso de lado por um minuto, a autoridade policial poderia tentar pedir para o provedor, que muitas vezes não é um provedor criminoso, mas foi utilizado, porque tem muita infraestrutura de internet, se chama bulletproof hosting, são empresas criminosas, tais como seus clientes, que estão lá protegendo os clientes, enfim, utilizando uma série de artimanhas, e cobram 15, 20 vezes mais do que um provedor comum para hospedar lá uma determinada infraestrutura. Então, são empresas que já atuam junto com os criminosos para facilitar que aquela infraestrutura criminosa não saia do ar por força de uma ordem judicial, por força de uma autoridade policial, por exemplo, né? Mas, enfim, uma vez que nós identifiquemos que o provedor está sendo utilizado de boa fé e a gente muitas vezes orienta a autoridade policial do tipo, olha, vamos fazer um pedido de preservação. Depois, deixa os advogados irem lá, encontrarem qual é o dispositivo internacional, como vai fazer, faz rogatória, via judicial. Não quero saber, mas o criminoso, entre hoje e amanhã, vai apagar isso, vai destruir esses dados. Avise o provedor, nem que seja administrativamente, identifique-se como autoridade policial e faça um pedido. Vai que eles preservam, né? Isso é tão utilizado em países como Estados Unidos, né? O Preservation Request, você avisa lá e a empresa pode optar, não tem uma coercitividade, não tem uma coerção muito grande, mas enfim, a grande questão é você está pelo menos tentando fazer com que aqueles vestígios digitais não sejam destruídos de uma hora para outra, o que vai, obviamente, se for destruído, vai inviabilizar toda uma investigação cyber, tá certo? Então, se nem isso a gente vê na prática, na grande maioria das delegacias de polícia do país, imagine fazer toda uma investigação com cooperação internacional, e, nossa, eu não vejo isso no dia a dia. Não, é verdade, professor, porque assim, até uma pessoa, a Valéria Scheck, né, falou, a importância da participação do Brasil na Convenção de Budapeste para ter progressos contra a repressão do cybercrime. Como a gente disse, né, é importante ter a convenção, né, que claro, ela traz compromissos para o Brasil, colocar outras condutas como tipos penais, fazer a cooperação jurídica internacional. É importante esse passo, né, embora a gente tá bem devagar, ela nem foi aprovada no nosso Congresso Nacional, ela está lá na tramitação ainda, mas realmente é uma realidade. Eu vejo, por exemplo, não sei como é que é no estado de São Paulo, mas assim, aqui a gente vê muita delegacia de bairro com as mãos atadas, porque parte do que tem que ser investigado realmente fica lá, e não se tem uma estrutura, não se tem um conhecimento sobre isso, então realmente o policial faz o que está ao alcance dele, né? Falta investimento muitas vezes do próprio Estado, né, para poder aparelhar as delegacias. O policial estadual, às vezes,
tem dificuldade não ter programas, né, no caso, o software suficiente como o Policial Federal pode ter, né, para pegar aquelas quadrilhas internacionais. Mas, assim, eu acho que a única coisa importante do registro, por mais que exista o 2%, né, que consegue ser encontrado só, o compromisso, eu acho que, de uma empresa de dizer que está fazendo de tudo, né, para se esforçar pela privacidade, pela proteção de dados, que a gente está correndo atrás, mesmo que esse efeito do registro seja só para, digamos assim, uma documentação perante a NPD ou algum efeito intimidatório sobre quem está atacando, se for um insider, que muitas vezes é um insider assim que não está com essa bola toda, né? Tem policial que fala, pô, esse insider aqui deu um Google Tradutor nessa ameaça ransomware. Tá vendo que o cara é bem amador, né? Já aconteceu. Pois é, então assim, não deixar passar, porque eu acho que esse efeito também é importante. A Maria perguntou uma coisa aqui para mim, se vocês quiserem falar alguma coisa também, gente, fica à vontade. Não, pois é, Claudinha, eu acho que seria bacana você explicar, do ponto de vista criminal, como é que você vê o pagamento desses resgates aí, ou esse pensamento, às vezes, essa coisa meio desesperada do empresário, às vezes, querer pagar um resgate em criptomoedas, por exemplo. Como é que você aconselha aí a proceder? Pois é, né? É complicado, né? O pagamento de ransomware, muita gente, por incrível que pareça, está pagando, né? Pagando porque quer que as operações voltem logo, né? Como o Montanaro falou, tudo volte ao normal e tudo tem que estar, né, conforme o formato de negócio da empresa. Mas antes de uma preocupação imediatista, eu acho que também tem que se considerar outras coisas, né? Por exemplo, você está colocando o pagamento de criptomoeda para um cara que é um cybercriminoso que certamente vai lavar esse dinheiro depois, né? Então, a gente vai estar inserindo no mercado das criptoativos, né, como a gente chama, um dinheiro produto de crime, né, de uma extorsão, como eu falei, do artigo 158 do Código Penal. E existem as técnicas, né, de lavagem de dinheiro de criptomoeda, que você mistura já o CoinMix, né, que fala dinheiro limpo com dinheiro sujo, e você daqui a pouco está colocando esse dinheiro, né, virtual para circular, e as pessoas estão fazendo operações com ele, você está contribuindo, né, de certa forma, para a economia da lavagem de dinheiro, né? E até o Tesouro Americano, eu vi uma reportagem há mais tempo dizendo que até para você fazer esse tipo de pagamento, parece que vai ter que ter autorização, né, da justiça para você poder negociar, porque já tem os negociadores, né, informais, digamos assim, que estão recebendo a quantia e repassando, né? Aí, tipo, pô, tu virou instituição financeira, né? Você não é banco, né? Você tem autorização para fazer isso? Não tem, né? Para intermediar esse pagamento. Aí não sabe se o cara tem alguma conexão com esse pessoal, né? Como o Montanaro falou, o ransomware, o cybercrime virou uma indústria, né? Então, assim, você compra os softwares para fazer, você aprende a fazer. Dizem que talvez, às vezes, dependendo da situação, é uma coisa até que é barata, né? Nem tão caro assim para você conseguir adquirir. Então, você está contribuindo para a criminalidade. Parece que o ataque, por exemplo, não sei se é bem isso, né? De repente o Montanaro pode me dar mais detalhes. Na JBS parece que não tinha nem essa necessidade, né, de fazer esse pagamento. Parece que pelo backup já dava para resolver o problema. Então, assim, tem que pensar na decisão, né? Sentar com o pessoal da sala de crise, da privacidade, aí vão pagar ou não vão pagar? Se pagar, o que vai acontecer, né? Então, é o xadrez, né? O que vocês acham aí? Devolvendo a pergunta. Cláudia, sabe que eu também no caso da JBS não trabalhei, não sei dizer, mas posso falar de muitos clientes que se deparam com exatamente esse momento onde a tomada de decisão não leva só em consideração se temos o backup ou não temos o backup. Para muitas empresas, isso se fala pouco, inclusive, tá? Para quem estiver assistindo ou for assistir este evento, pense nisso. Às vezes, não é só, eu tenho backup, então estou tranquilo. Muitas vezes né, isso sem falar da questão do vazamento, né, da exposição, da confidencialidade de dados, isso é outra coisa. Estou falando, para fins de retomada das operações, muitas vezes a operação de restore, que é trazer o dado do backup para os sistemas de produção, demora, como já trabalhei em incidentes que demoraram 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Veja, você tem o dado, só que ele está num tipo de mídia que demora para voltar, para copiar mesmo. E é um volume de dados muito grande.
Então, muitas empresas, mesmo tendo o backup, optam por pagar para diminuir essa janela do restore e poder, ao invés de aguardar 2 semanas, 1 semana, de um dia para o outro consegue voltar à sua operação. Agora, perceba, algumas coisas que pouco se fala. Tá? Primeiro, hoje só 1/4 das gangues estão honrando a palavra, que são aqueles mais profissionais, como esses do Rival, que cobram $5 milhões, no caso do Colonial Pipeline, que é o que se fala e tal, né? Dizem que foi $11 milhões no caso do LTBS, não sei. Mas a questão, eu estou falando só daquilo que está na imprensa. Mas o fato é que esses mais profissionais precisam manter a palavra, tal qual os sequestradores, né? Se aquela gangue de sequestro sabe-se que ela vai matar o teu familiar e tal, tem muita gente que nem paga, né? Então, agora tem muito pé de chinelo, tem muito ladrão de galinha aí dos ransomwares e tal, que depois de receber um pagamento normalmente menor, vai lá e pede o dobro, não honra a sua própria palavra. Isso tem acontecido muito, o volume muito grande, como você mesmo falou, Cláudio, do menor pagamento. E só para finalizar, outra questão que pouca gente fala, e eu já vi isso acontecer, infelizmente, em muitas ocasiões. Você que é empresário, você que é advogado de um grande empresário, pergunte para esse empresário se ele sabe de onde ele vai tirar esses $2, 3 milhões de uma hora para outra para pagar criptoativos. Eu não estou dizendo que ele não tem. Eu estou dizendo como é que você vai lançar isso na tua contabilidade? Como é que você vai pagar isso? Decidir, é só pagar, beleza. Mas faz cartão. Você sabe da onde que você vai comprar $3 milhões de criptoativo? Você vai entrar lá no localbitcoins.com e vai ver quem está vendendo aquele dia $3 milhões, sabe? Tipo, você vai entrar numa corretora, numa exchange brasileira e vai falar, oi, tudo bem? Eu gostaria de comprar $3 milhões em Monero, em Bitcoin, que seja. Então, eu já vi esse momento tela azul em muito empresário, assim, mas não é só pagar? Se você decidiu pagar, eu sempre oriento por não pagar, é claro, mas cada caso é um caso, né, gente? Vamos lá, né? A gente precisa se colocar também nos sapatos do empresário e imaginar o que é ter uma empresa parada com 40 mil funcionários e os clientes reclamando e etc. Então também tem isso, né? Conselho, parceiro, enfim. Mas o ponto no momento que você decide efetivamente pagar e você decide tomar o risco dessa ação de pagamento, né? Por isso que surgiram, eu adorei que você falou, Claudinha, desses intermediadores, se gerou uma indústria nisso, né? Muita gente que fala, não, beleza, faz o seguinte, manda 3 milhões e meio para mim e eu executo esse pagamento para você. Agora, se essa pessoa vai honrar o compromisso, se ela vai usar Bitcoin suja, Bitcoin limpa, da onde vem esse dinheiro, se isso vai ser investigado depois pelo FBI ou pela Polícia Federal Brasileira, se você está entrando num esquema muito pior, sabe, eu até esqueci a expressão, mas o soneto sai pior, sei lá, esqueci como vai dizer. A emenda sai pior que o soneto. Obrigado. A emenda sai pior do que o soneto, percebe? Então, será que você vai mandar $3 milhões e meio para um intermediador, facilitador, / agiota dos criptoativos, sei lá, o doleiro dos criptoativos, né? E aí depois você toma uma busca e apreensão 3 meses depois, que é bem pior do que o incidente de vazamento de dados, percebe? Então, tudo isso que eu acho que as empresas não calculam muito bem, não tem isso muito claro, e por isso que é excelente que vocês disseram. As empresas precisam se preparar porque vai acontecer. Essa falsa percepção de que, não, pô, com a gente não, a gente é muito pequenininho, ou a gente é muito seguro, a gente tem o melhor antivírus. Eu vejo isso todos os dias, né? Acaba acontecendo e aí fica esse momento pânico, não sei o que fazer. Com certeza, o pânico, aí falando em LGPD, já passando para a Marília a bola, né? Eu já vi gente criticada por causa de incidente de vazamento de dados, né? De como é que ela agiu, né? Imagina, está acontecendo também essa situação, né? Exigência de pagamento de resgate, né? E também dizer, se não pagar, vou vazar, não sei o quê. Aí como é que a empresa vai gerir essa situação? Porque eu já vi noticiado, né, na empresa multinacional que sofreu esse tipo de coisa, a empresa desapareceu do ar, né? Não deu notícia, os clientes não sabiam o que fazer, né? Não tinha nenhuma política que fosse fazer com que as coisas fossem ter a retomada, né, o PCN da empresa. Então, assim, Marília, o que é menos pior nessa situação? Eu estou negociando, como o Montanaro falou.
do ponto de vista da LGPD, o menos pior, né, ou recomendável, é que a comunicação seja feita no menor tempo, né? Algumas comunicações são feitas à ANPD, né, e outras quando envolve elevado risco, né, para os direitos fundamentais, né, do titular de dados, também deve ser informado diretamente ao titular. Esse assunto ainda, a própria ANPD está regulamentando a questão dos prazos e tudo mais, né? Mas eu acho que o princípio da transparência e o princípio da boa-fé, né, que quando a gente lê lá no artigo 5º, eu acho, os princípios da LGPD, a gente tem que lembrar que a boa-fé deve acompanhar todas as nossas ações, né? Então, eu acho que me parece, assim, uma boa prática, mais do que uma boa prática, me parece ser mandatório ser transparente com os titulares de dados, com a ANPD e com a própria sociedade, né? Eu acho que é fundamental, assim, hoje em dia não dá mais para trabalhar com aquela ideia de que, esse assunto aqui, vamos esconder aqui, porque isso aqui não vai aparecer, né, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Não dá certo, né? Eu acho que tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda a respeito dos cybercrimes mostra isso, né? Melhor ser transparente, ser honesto, ser leal ao titular de dados. Afinal, né, aquele dado que foi vazado é dele, né? O princípio da autodeterminação informativa. Então, é ele que tem que saber que o dado dele está exposto na rede, em qualquer outro lugar, né? Com certeza. Isso. E ainda falando em LGPD, né? Depois eu vou ler uma pergunta aqui, mas é que eu me lembrei, vamos ter a LGPD penal, né? Estou vendo a tramitação desse projeto, né, do tratamento de dados para fins de segurança pública, né? Não sei o que a Marília acha sobre pontos preocupantes disso, e também eu me lembro já em relação ao Montanaro, da questão de utilização de aquelas câmeras que parece que na Inglaterra, na China, tem na rua, né, para monitorar as pessoas. O problema de ter isso e ter um deepfake, né, que a gente está sofrendo um monte de invasão em sistemas públicos de tribunais, imagina um monitoramento usando esse tipo de coisa com base na LGPD, né, para investigação policial, o que for. Aí eu queria saber o que cada um de vocês acha sobre isso. Pode falar, Montanaro, depois eu falo. Não quero aqui me estender muito até pelo horário. Não, eu também, acho que é uma realidade mesmo, e acho que, veja, eu estava até lendo aqui a pergunta do Luiz Dias ainda sobre o fato anterior, e aí peço desculpa, sair um pouquinho da tua pergunta. Não, responde Cláudia, aí, fica à vontade. Porque eu realmente fiquei aqui olhando e só quero jogar essa bomba antes de passar a palavra para a Marília também. Esse negócio de deixar dinheiro reservado para pagar um resgate de dados sequestrados, obrigado, Luiz, por ter trazido isso à tona, e realmente se assume que o problema pode acontecer, deixa o dinheiro reservado, e a gente vê isso inclusive nas apólices de seguro também, né? Eu acompanho muitos clientes pós-incidente cibernético, principalmente a escolher um seguro cibernético, tal, aqueles que não têm, né? E a gente está vendo até uma questão interessante, que as seguradoras estão começando a exigir até coparticipação nesse pagamento também, né? Para não ser também uma decisão, para não ser uma decisão tão fácil, tal como, nós temos seguro, então vamos simplesmente pagar aqui, tá? Então, outro assunto que, enquanto você fazia a sua pergunta, Cláudia, da questão do deepfake e tal, eu lembrei desse negócio do seguro, queria trazer isso à tona também, e aí eu vou deixar a Marília brilhantemente finalizar essa questão. A questão da LGPD penal, criminal, que estão comentando, né? Eu acho que a gente poderia, sugestão, organizar um dia para falar só sobre isso. Do projeto de lei. Isso dá pano para manga, hein? O que me preocupa, assim, é essa questão da vigilância, né? Eu acho isso extremamente sério, eu acho que fere os direitos fundamentais, eu acho que fere os direitos humanos, né? Não é simples, a gente tem que pensar, eu raciocino assim, no Brasil, quem é o maior detentor de dados pessoais a respeito da sociedade civil? O governo, o poder público, ou os governos, né? Governo federal, estadual, municipal, né?
Então, esse poder, né, de acordo com a sua competência constitucional, com as suas atribuições, né, com a questão até da separação dos poderes, ele está apto para fazer essa vigilância da sociedade? Né? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que isso fere a privacidade, fere a intimidade, fere uma série de garantias constitucionais, né? Podem até ter determinados benefícios pontuais, mas também pode gerar discriminações, como a gente vê na questão da biometria, né? Tem muitos casos relatados aí de erros graves em biometria, só dando um exemplo, né? Porque uma das formas de se fazer essa vigilância é também por biometria, né? Então, eu sou bastante receosa. Agora, confesso que se vocês toparem, né, a gente pode organizar um dia aí para a gente se debruçar aí sobre o assunto, tá? E também não quero aqui me estender, que já é 8h35 da noite. E, Claudinha, já posso agradecer aqui a participação? Vou só aguardar o comentário do professor Montanaro, para aí a gente vai fazer um encerramento também, para não avançar muito a hora que todo mundo, vocês têm os seus compromissos aí. Até essa questão da câmera, o professor, registrar a presença dele, o Fernando Henrique Cardoso Neves, que ele é professor da UF, né, de Direito Penal, ele falou das câmeras, né, das PPPs, que chamam aqui no Rio de Janeiro, né, Polícia Pacificadora, né, justamente tem um projeto de implantar 10 mil, a gente só tem 800, das quais 500 funcionam, mas assim, é igual aquela câmera da vigilância privada, né, que está na roupa, né, mas é que isso vai funcionar? Será que vai ter o problema, por exemplo, do deepfake no sistema, Montanaro? Isso é aquilo que eu estava te dizendo, isso é tenebroso, e eu concordo muito com... Acho que eu leio esse medo na tua pergunta, Claudinha, né, do tipo, até onde vamos com isso, e que tem tudo a ver com o ponto de vigilância colocado, né, ou seja, realmente a gente fico muito preocupado, e a gente que lida com incidente o tempo todo sabe bem disso, né, para o público em comum, leigo, é só uma câmera ali registrando uma série de imagens e tal, mas para quem investiga um incidente, isso fica num ambiente tão descontrolado, na maioria das vezes, tá? Não estou dizendo que é uma regra, mas tão descontrolado do ponto de vista de onde vão parar esses vídeos, quem tem acesso a esses vídeos, com quem são compartilhados, vão parar às vezes em empresas, porque gosto muito do ponto que a Marília trouxe sobre o governo ter esse controle, esse mundaréu de dados, e aí é muito comum que não só o governo, como as empresas públicas que estão fazendo esse tratamento dos dados, contratem muitas vezes empresas privadas, não é isso, gente, de TI, né, para hospedar. Pois é, vigilância remota, né? Tu imagina esses serviços corporativos aí para dar trabalho para montar Exato, mas é isso mesmo, percebe? Então a gente está falando de empresa pública, empresa privada, servidor fora do país, aparelho chinês, tá tudo aparelho relacionado, americano. né? Veja, nada contra o aparelho americano, o aparelho chinês e tal, mas a gente já viu N escândalos nesse sentido. Então, aquilo que a gente acha que está sendo... Acho que esse é o meu maior medo, se você me perguntar, e eu vou muito no ponto, na linha que a Marília pensa também, gostei muito de ouvi-la nesse sentido, ou seja, eu acho que até do que eu enxergo, que é o ponto de vista de risco cibernético, eu não acho que exista uma entidade que consiga nos dar a segurança que nós precisamos enquanto seres humanos, pessoas que têm esses direitos fundamentais. A gente não existe uma empresa pública ou privada que consiga garantir que tudo aquilo que está sendo filmado, tudo aquilo que está sendo registrado, vai efetivamente ficar privado, garantindo aí a nossa intimidade e tal, porque eu vejo esses incidentes no dia a dia, eu estou hiperciente do descontrole de dados que existe nas empresas, da desgovernança disso, né? É claro, todas as empresas tentam agora ter o seu programa de governança em proteção de dados e privacidade, e muitas são muito boas mesmo, mas é que muitas vezes não depende delas.
É a empresa que faz lá o link por onde passam os dados tem algum tipo de problema, a empresa que faz o backup tem algum tipo de problema, o terceiro, o fornecedor. Quem é que vive sem fornecedor? Todo mundo tem fornecedor. O fornecedor precisa ter acesso aos dados na maioria das vezes, na maioria das contratações. Então, é isso, gente. Eu não acho que ainda que estamos hoje num momento tão maduro como para ter uma vigilância carregada desse jeito. Acho que as coisas precisam andar mais ou menos numa velocidade de maturidade e de segurança jurídica. Com certeza. Gente, para finalizar, só dá tempo de responder mais uma pergunta ou está complicado o horário para vocês? Só para a gente encerrar. Vou ler o comentário aqui do Luiz Dias, né? Pois é, o mercado do ransomware as a service, né? Falei, né? A indústria, né? Existe a economia digital paralela criminosa, né? Então, infelizmente, o mundo analógico, eu acho que voltar não seria a solução. A gente tem que dar uma melhorada no digital, né? Vou só apimentar essa questão do Luiz, prometo que são 40 segundos. A gente já viu casos, Luiz, onde pessoas com acesso legítimo à infraestrutura no Brasil, colaboradores e principalmente terceiros, usam essas quadrilhas com esse serviço de Ransomware as a Service para vender uma credencial de administrador da rede por $5.000, $1.000 que seja, e recebe aquilo em criptativos, passa o acesso. Então, imagina, um fornecedor que tem lá a credencial de administrador, de root na rede, etc., vai lá, vende isso. Então, às vezes ele é cooptado pela gangue, às vezes ele vai até lá e fala, gente, vocês fazem Ransomware as a Service? Toma aqui a chave da rede. A gangue vai lá e infecta, a gangue ganha o dinheiro deles, o rapaz ou a moça, enfim, que decidiu enriquecer ilicitamente, ganha lá o dinheirinho dele ou dela, e vida que segue. Então, imagina, tá tudo caminhando, por isso que ele falou, né, como é que a gente dorme com isso. Eu assino embaixo, Luiz, é muito, muito difícil mesmo. Com certeza. Marília, quer falar alguma coisa? Na verdade, queria agradecer. Eu acho que foi um debate sensacional, uma conversa fluida, leve, assuntos sérios, assuntos de impacto, mas a nossa forma aqui de conversar, acho que foi muito agradável, né? Gostei demais, assim, só realmente agradecer o convite do Dr. Lélio, Montanaro e Claudinha, e eu tô com vontade de organizar mais um aí para a gente falar da LGPD criminal, Claudinha. Com certeza, minha amiga, para se debater, estamos aí. Falar com a gente. Professor Montanaro, também suas considerações finais para a gente encerrar essa live. Só dizer que é uma honra, gente. Me convidem mais vezes, por favor. Um grande abraço e muito obrigado. Professor Lélio, suas considerações também. Gente, eu só quero parabenizá-los aí, né? O evento foi maravilhoso. As pessoas estavam assim... Eu estava olhando aqui, tinha 5 comentários, né? Aí eu parava para fazer alguma coisa aqui, quando eu olhava de novo já tinha 15. Tipo assim, estava muito rápido, as pessoas estavam... Eu consegui ler tudo. Tava, e eu assim, aí você tem que subir o comentário, dar um tempinho para o palestrante ler, né, entender. E assim, aí eu tentava, já tinha 8 de novo. Eu falei, não, então vamos agilizar aqui. Deixa eles aí. Parabéns, que evento maravilhoso. E eu quero agradecer em nome dos 3.450 seguidores do canal, que a maioria são juízes, promotores, advogados, delegados de polícia, e agradecer nosso parceiro aí, né, que é Criminal Compliance Business School, da doutora Cláudia Bonar Carvalho, que está aqui sempre com a gente, e que venha esse... Olha, eu sou criminólogo, que venha um evento de LGPD penal, e vocês podem contar com a gente, que eu acho que nós temos que colocar esse país para frente e ter discussões sérias, e evitar que esse tipo de assunto fique na mão de digital influencers, que infelizmente os assuntos sérios do Brasil estão na mão dessas pessoas, e isso não é bom para o país, não é bom. Nós temos que buscar uma abordagem técnica, uma abordagem profunda, igual foi realizada hoje aqui nesse evento. E eu quero parabenizá-los mais uma vez e colocar o nosso canal à disposição, porque isso aqui é para a comunidade jurídica brasileira ter acesso a isso. E nos encontramos, se Deus quiser, em breve, com a nossa parceria com a doutora Cláudia aí, da Criminal Compliance Business School, sobre o LGPD penal. Um abraço para vocês e boa noite.
Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Muito obrigado, Valeu. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.